7 anos de solidão conseguem transformar até o homem mais poderoso num estranho ao próprio sorriso. Roman Castellano não sorria a sério desde que uma doença levara a sua esposa. Enterrou-se nos portos de Seattle, nas docas, no trabalho sem fim. Acreditava que certas feridas nunca sarariam. E então, numa tarde chuvosa, uma pasta de couro rasgada levou-o à porta de uma pequena oficina de reparações. Roman entrou, camisa branca de mangas arregaçadas, tatuagens a cobrir os braços fortes. Atrás do balcão estava Nora Hayes, uma bela viúva curvilínea, de avental de couro. Roman esperava um concerto simples. Em vez disso, Nora notou o sangue a rachar nas suas mãos, olhou diretamente nos olhos do chefe da máfia mais temido de Seattle e deu-lhe uma ordem que ninguém ousara dar em anos. Sente-se. A chuva caía sobre Seattle desde o início da tarde, transformando as ruas em espelhos escuros e envolvendo a orla marítima numa cortina cinzenta de nevoeiro. Pelas ondas horas, o vento que soprava da Elliott Bay era forte o suficiente para abalar velhos letreiros de lojas e fazer a água correr pelas sarjetas das ruas estreitas perto do distrito industrial. Roman Castellano saiu de um sedã preto sob o toldo de uma pequena oficina de reparações de couro, carregando uma pasta danificada debaixo de um braço. Aos 44 anos, Roman era o chefe da máfia mais poderoso de Seattle. Embora a maioria dos negócios ligados ao seu nome operassem agora legalmente através de companhias de navegação, estaleiros, terminais de carga e empresas de logística que empregavam milhares de pessoas em toda a região. Era de ombros largos e constituição forte, com cabelo escuro tocado levemente por grisalhos nas têmporas, um rosto angular e duro, e a calma controlada de um homem que passara a maior parte da sua vida adulta a esperar perigo, em vez de gentileza. Uma camisa branca de botões esticava-se no seu peito, as mangas arregaçadas até aos cotovelos, expondo antebraços fortemente tatuados, marcados por anos de cicatrizes, trabalho e violência que raramente discutia. 7 anos antes, a sua esposa falecera após uma longa doença, e Roman nunca se perdoara por ter passado os seus últimos meses a perseguir contratos e dinheiro para pagar tratamentos, em vez de estar ao lado da sua cama. Desde então, as pessoas à sua volta aprenderam que Roman não frequentava celebrações, não demorava nas refeições e quase nunca sorria. Naquela tarde, viera diretamente de uma inspeção numa das suas instalações portuárias, irritado com o rasgão que percorria a lateral da pasta de couro que continha vários documentos de que precisava antes da manhã. 2 seguranças seguiram-no para dentro, ambos homens corpulentos em casacos escuros, que escanearam instintivamente o local antes mesmo de Roman cruzar o limiar. A oficina era menor do que Roman esperava, mas nada nela era descuidado. Prateleiras de couro estavam em secções cuidadosamente etiquetadas ao longo das paredes. Rolos de linha estavam arrumados por espessura e cor, e ferramentas pendiam sobre uma longa bancada de madeira em filas exatas. O ar cheirava a couro polido, café, madeira e chuva trazida a cada vez que a porta se abria. Atrás da bancada estava Nora Hayes, uma mulher de 27 anos com pele clara, cabelo castanho macio preso frouxamente na nuca e um rosto redondo, notavelmente bonito, que parecia mais quente do que a tarde fria lá fora. Era visivelmente curvilínea, com uma figura cheia sob um avental de couro castanho gasto, mas não havia hesitação na forma como ela se mantinha ou manuseava as ferramentas pesadas dispostas na sua bancada. 4 anos antes, o marido de Nora morrera num acidente de trabalho no porto, deixando-a sozinha com a oficina de couro que tinham construído juntos do quase nada. Muitas pessoas no bairro presumiram que ela venderia o negócio, em parte devido ao luto, e em parte porque não conseguiam imaginar uma mulher com o seu aspecto, passando longos dias a cortar couros grossos, a martelar ferragens, a levantar rolos pesados de couro e a reparar malas que por vezes pesavam quase tanto como uma criança pequena. Nora ignorara-os. Aprendera cada parte do ofício ao lado do seu marido e, após a sua morte, tornara-se ainda melhor. Talvez porque trabalhar com as mãos dava ao luto um lugar útil para ir. Quando Roman colocou a pasta no balcão, deu-lhe apenas um breve olhar antes de falar. Preciso que alguém conserte isto.
A sua voz era baixa e monótona, a voz de um homem acostumado a dar instruções que eram obedecidas imediatamente. Nora olhou para a costura danificada, depois para Roman, depois de volta para a pasta. Roman notou o avental de couro, as suas feições suaves e a ausência de qualquer pessoa que parecesse um artesão tradicional. Por um momento, a sua expressão apertou-se em dúvida. Nora viu isso, mas não ofereceu explicação nem se defendeu. Simplesmente puxou a pasta para mais perto, abriu uma gaveta, selecionou várias ferramentas e começou a trabalhar. Roman permaneceu de pé perto da bancada, enquanto Nora removia a costura danificada com precisão paciente. Examinou a construção original, combinou a linha, reforçou o couro enfraquecido por baixo do rasgão e começou a costurar a costura novamente com movimentos rápidos, mas nunca descuidados. Roman conhecia artigos de couro caros. Homens tinham-lhe dado pastas italianas no valor de milhares de euros, malas personalizadas de Milão e sacos de documentos feitos à mão, encomendados por pessoas que consideravam o artesanato uma forma de status. Em 10 minutos, percebeu que o trabalho de Nora era mais limpo do que a costura original. O espaçamento era exato, a tensão consistente, e a costura reparada parecia desaparecer no couro circundante em vez de parecer remendada. Um dos seguranças de Roman olhou para o outro como se tivesse chegado à mesma conclusão. Roman não disse nada, mas a sua suspeita transformou-se lentamente em tensão. Nora, entretanto, parecia mais interessada no trabalho do que na identidade do homem que estava do outro lado dela. Reconhecera o nome Castellano quando um dos seguranças o tinha abordado discretamente lá fora, mas aprendera há muito tempo que nomes famosos não tornavam o couro danificado mais fácil de consertar. Virou a pasta sob a luz de trabalho, examinou a borda e, em seguida, olhou para cima pela primeira vez em vários minutos. Foi então que ela notou as mãos de Roman. Os nós dos dedos estavam partidos em vários lugares. A pele nas suas palmas estava seca e rachada, e uma fina linha de sangue secara perto da base do seu polegar. Mais cedo no porto, Roman ajudara pessoalmente a mover um componente de aço, depois de recusar esperar por um operador de empilhador, e o metal frio e molhado tinha rasgado a pele já danificada por semanas de trabalho. A expressão de Nora mudou imediatamente. "Sente-se", disse ela. Por vários segundos, nada na oficina se moveu exceto a chuva contra a janela. Um segurança virou a cabeça para Nora, como se tivesse entendido mal o que ouvira, enquanto o outro olhava para Roman com a expressão cautelosa de um homem à espera para ver se o ambiente estava prestes a tornar-se desconfortável. Ninguém mandava sentar-se Roman Castellano. Executivos seniores esperavam que ele se sentasse antes de tomarem os seus próprios lugares. Capitães olhavam para sua cara antes de falar. E até funcionários de longa data aprenderam rapidamente que as instruções geralmente seguiam numa direção à volta dele. Roman levantou lentamente os olhos da sua mão para Nora. Ela não parecia assustada, nem parecia impressionada com a sua própria audácia. Já abrira uma pequena caixa metálica de primeiros socorros e estava a tirar compressas antissépticas e pensos, como se o assunto estivesse resolvido. "As suas mãos", disse ela, acenando para elas. "Se continuar a trabalhar assim, daqui a uns dias não conseguirá segurar uma caneta direito." Roman olhou para baixo novamente. Tinha notado a dor horas antes, mas ignorara-a, porque a dor era algo que ele esperava que desaparecesse se a ignorasse tempo suficiente. Nora estendeu a mão. "Sente-se." Não havia desrespeito na sua voz, apenas certeza prática. Por razões que Roman não conseguia explicar imediatamente, isso tornava a ordem mais difícil de rejeitar. Passara anos rodeado de pessoas que o temiam ou queriam algo dele, e a completa falta de desdém de Nora parecia quase desconhecida. Roman puxou a cadeira de madeira ao lado do balcão e sentou-se atrás dele. Ambos os seguranças ficaram muito interessados nas prateleiras. Nora limpou os cortes cuidadosamente, e a mandíbula de Roman apertou-se quando o antisséptico tocou na fissura mais profunda perto do seu polegar. As suas mãos estavam firmes e quentes, os dedos fortes por anos a puxar linha através de couro grosso.
Ela não perguntou como ele se tinha magoado, nem lhe disse o que deveria ter feito de diferente. Simplesmente envolveu as piores áreas e disse-lhe quais as feridas que precisavam de ficar cobertas até a pele fechar. Roman observou-a em silêncio, incomodado pela intimidade ordinária de alguém a cuidar de uma ferida sem pânico, medo ou cerimônia. Então, uma pequena porta na parte de trás da oficina abriu-se e uma menina de 6 anos apareceu, carregando uma folha de papel coberta de desenhos a lápis de cor. Lucy Hayes era sobrinha de Nora, uma criança pequena, com cabelo castanho claro, cortado até aos ombros, olhos castanhos brilhantes e a curiosidade destemida de alguém que ainda não aprendera que os adultos podiam tornar-se intimidadores porque outros adultos diziam que eram. Após a mãe de Lucy falecer de doença, Nora acolhera-a no apartamento por cima da oficina e criara-a como uma filha, uma sobrinha e uma companheira constante. Lucy parou quando viu Roman sentado ao lado da bancada. O seu olhar viajou lentamente das suas tatuagens para os seus ombros largos, depois para o seu rosto severo. Roman olhou de volta, incerto do que a criança pretendia fazer. Lucy inclinou a cabeça. "Sabes como sorrir?" perguntou ela. Nora fechou os olhos por meio segundo, decidindo claramente se deveria pedir desculpa, mas Roman levantou um dedo antes que ela pudesse falar. Lucy continuou a examiná-lo com total seriedade. "Porque pareces o maior urso do mundo inteiro", disse ela. Um dos seguranças emitiu um som abafado e disfarçou-o rapidamente como uma tosse. Roman olhou para Lucy, depois para Nora, que estava a tentar muito não sorrir enquanto terminava o penso à volta da sua mão. Algo moveu-se no peito de Roman que ele não esperava e não conseguia nomear imediatamente. Durante 7 anos, as pessoas tinham tratado o seu silêncio como algo sagrado ou perigoso, e ninguém fora tolo o suficiente para o comparar a um urso no meio de uma oficina de couro. Lucy esperou pacientemente por uma resposta. A boca de Roman deslocou-se quase imperceptivelmente num canto. Não era um sorriso completo, e talvez mais ninguém tivesse notado se não o tivessem observado tão cuidadosamente. Nora notou, tal como os 2 seguranças, e pela primeira vez em 7 anos, Roman Castellano sorriu. A chuva não dava sinais de abrandar. No início da noite, a água corria em lâminas prateadas pela janela da frente da oficina de Nora, e a rua estreita lá fora quase desaparecera sob os faróis refletidos e as poças escuras. Roman pretendia sair assim que o concerto estivesse terminado, mas um dos seus seguranças informou-o discretamente que o trânsito perto da orla marítima parara após um aviso de inundação menor, enquanto outra rota para o centro da cidade estava bloqueada por um acidente. Roman olhou para a porta, depois de volta para a chuva, visivelmente descontente com o atraso, mas sem querer desperdiçar energia a discutir com o tempo. Nora já regressara à bancada como se a presença do homem mais temido de Seattle não mudasse nada na sua noite. Tirou as luvas, verificou o próximo ticket de reparação e puxou uma mala de viagem danificada para si. Roman permaneceu perto da janela inicialmente, uma mão engessada a pousar nas costas de uma cadeira de madeira. Estava acostumado a que as salas mudassem quando ele entrava, vozes a baixar, ombros a enrijecer, pessoas a ter cuidado com as palavras. Na oficina de Nora, nada mudou. A máquina de costura retomou o seu ritmo mecânico baixo. Lucy voltou aos seus trabalhos escolares numa mesinha perto do fundo e Nora continuou a trabalhar como se Roman fosse apenas mais um cliente, à espera que a tempestade passasse. Essa calma começou a interessá-lo mais do que esperava. Nora movia-se pela oficina com a confiança de alguém que sabia exatamente onde tudo pertencia e quanto tempo cada tarefa levaria. Reparou uma fivela partida numa mala de couro, reforçou o canto de uma mala antiga e substituiu uma pega rachada sem nunca procurar uma ferramenta. Cada gaveta tinha uma etiqueta escrita à mão. Cada prateleira tinha um propósito, e até os restos de couro demasiado pequenos para projetos maiores tinham sido separados por espessura e cor para futuros remendos. Roman notou uma tábua estreita fixada à parede ao lado da bancada, dividida em colunas para reparações recebidas, datas de conclusão estimadas, depósitos de clientes, custos de material e encomendas concluídas à espera de levantamento. Não havia pilhas de papelada esquecida, trabalhos a meio espalhados pelo chão,
nem materiais caros deixados expostos à umidade. Toda a operação parecia modesta, apenas em tamanho, não em disciplina. Roman visitara armazéns que empregavam centenas de pessoas e eram menos organizados. Demetira garantes com graus avançados por perderem o controle de inventário no valor de milhões. No entanto, Nora conseguia olhar para uma prateleira de rolos de couro e dizer o que fora usado naquela semana sem verificar um computador. Ela não executava eficiência para ninguém. Parecia ser simplesmente como a sua mente funcionava. Após quase uma hora, Nora pousou uma ferramenta e olhou para Roman. "Café?" perguntou ela. A pergunta era tão comum que um dos seguranças olhou para Roman antes de responder por si. Roman assentiu levemente. Nora desapareceu pela porta nos fundos e regressou poucos minutos depois, trazendo 4 chávenas numa bandeja de madeira simples. Uma para si, uma para Roman e uma para cada segurança. Ela não perguntou se os homens atrás dele tinham permissão para beber enquanto trabalhavam, nem os tratou como móveis. "Preto?" perguntou a Roman. Ele olhou para a chávena, depois para ela. "Sim." Nora levantou uma sobrancelha. Palpite certeiro. Roman pegou no café e provou-o. Era forte, ligeiramente amargo e melhor do que o que a maioria dos seus escritórios executivos servia. Nora sentou-se o tempo suficiente para beber metade da sua, depois abriu um livro de registros e começou a inserir os recibos do dia, ao mesmo tempo que verificava uma lista de encomendas de materiais. A sua escrita era limpa e compacta. Comparou preços de fornecedores, marcou 2 faturas para acompanhamento e ajustou uma data de entrega após notar que um tipo de couro importado tinha sido usado mais rápido do que o esperado. Roman observou tudo sem comentar. Tinha conhecido pessoas que confundiam estar ocupado com ser competente. Nora não estava nem apressada nem caótica. Movia-se de uma tarefa para outra com uma espécie de precisão silenciosa que lhe lembrava um horário de doca bem gerido, exceto que não havia equipa de operações atrás dela e nenhum assistente a corrigir erros antes que chegassem à sua mesa. Lucy acabou por abandonar os seus lápis de cor e levou um caderno de exercícios para a mesa maior. Subiu para uma cadeira, franziu o sobrolho para uma página de aritmética e chamou: "Tia Nora, não entendo este." Nora não parou imediatamente o que estava a fazer. "Lê primeiro a pergunta", disse ela, ainda a verificar números no livro de registros. Lucy leu em voz alta, tropeçando numa palavra, e Nora corrigiu-a gentilmente sem assumir o controlo. Poucos minutos depois, Nora aproximou-se dela, limpou um pequeno pedaço de cola dos seus dedos e explicou o problema usando botões de uma lata de reparações. Fez Lucy contar em grupos, depois pediu-lhe que resolvesse a mesma pergunta novamente sem ajuda. Roman viu-se a observar mais atentamente do que pretendia. Havia paciência na voz de Nora, mas não suavidade sem estrutura. Ela não dava simplesmente a resposta à criança para fazer desaparecer a frustração. Fazia Lucy pensar, falhar uma vez, tentar de novo, e depois elogiava-a, apenas depois de ela entender por que a resposta estava correta. Roman lembrou-se de quartos de hospital de 7 anos antes, enfermeiras a falar baixinho à volta da sua esposa, e ele próprio a ficar junto a uma janela, a atender chamadas porque acreditava que cada minuto longe do trabalho poderia custar-lhes mais uma opção de tratamento. Afastou a memória antes que ela pudesse instalar-se. Do outro lado da sala, Lucy sorriu orgulhosamente após resolver o problema, e Nora deu um toque no final do seu lápis no nariz da menina. O som da risada de Lucy encheu a oficina por um momento, leve e sem reservas. Mais tarde, Nora atravessou uma prateleira de armazenamento e curvou-se para levantar um dos rolos grossos de couro que repousavam perto do fundo. Roman notou imediatamente o peso pela forma como o material comprimia os seus braços. O rolo pesava quase 40 quilos. Couro curtido a vegetal denso, usado para malas pesadas e malas reforçadas. Um dos seus seguranças adiantou-se por instinto, mas Nora já o tinha levantado contra a anca. Carregou-o pela oficina com passos medidos, colocou-o numa mesa de corte e ajustou-o na posição sem pedir ajuda. Os olhos de Roman estreitaram-se ligeiramente.
Nora não estava a tentar provar nada. Não olhou em volta para ver se alguém tinha notado, nem fez questão de dizer o quão pesado o rolo era. Simplesmente expirou uma vez, rolou os ombros e voltou ao trabalho. Havia suor na sua têmpora agora, e alguns fios de cabelo castanho escaparam do rabo de cavalo frouxo na parte de trás da sua cabeça, mas ainda não havia queixa. Roman vira homens 2 vezes mais barulhentos a fazer metade do trabalho físico e passar o resto do dia a certificar-se de que todos sabiam disso. Nora parecia ter uma relação diferente com o esforço. O trabalho não era uma performance para ela, era responsabilidade. Quanto mais Roman permanecia, mais detalhes começava a notar. Um pequeno calendário perto da porta do escritório continha notas codificadas por cores para prazos de reparação e atividades escolares de Lucy. Uma gaveta de dinheiro equilibrada, exatamente com os números do livro de registros. Cessas concluídas eram embrulhadas antes do armazenamento para que a poeira não se depositasse em costuras frescas. Até o chão por baixo da bancada tinha espaços marcados para caixas, para que nada bloqueasse a passagem. Roman finalmente perguntou: "Tu construíste este sistema?" Nora olhou para cima, a aparar uma borda de couro. "A maior parte dele?" Ela acenou para uma prateleira mais antiga perto da parede traseira. "O meu marido começou o sistema de encomendas original. Eu mudei-o depois de ele morrer, porque tive de gerir a oficina e criar a Lucy sem perder o rastro de nenhuma." A sua voz permaneceu estável, mas Roman reconheceu a ligeira pausa antes das palavras, depois de ele morrer. O luto tinha sotaques diferentes em pessoas diferentes. Algumas preocupavam-se alto, outras construíam horários à volta dele, até que a dor tivesse um lugar para ficar. Nora voltou a sua atenção para o couro. "Se as coisas têm um lugar, perdes menos tempo a procurá-las." Roman olhou novamente à volta da sala. Ouvira consultores a cobrar a empresas inteiras milhares de euros para dizerem coisas menos úteis. Lucy, aparentemente satisfeita com os seus trabalhos de casa, voltou a sua atenção para Roman. Crianças, Roman descobrira ao longo dos anos, ou tinham medo dele porque os adultos as avisavam para ter, ou estavam completamente impressionadas porque ninguém as tinha avisado. Lucy pertencia firmemente à segunda categoria. Saiu da sua cadeira e aproximou-se dele com a mesma curiosidade séria que mostrara mais cedo. "As imagens nos teus braços significam alguma coisa?" perguntou ela. Roman olhou para as tatuagens visíveis por baixo das mangas arregaçadas. Algumas representavam família, outras lealdades antigas. Eventos que ele não tinha intenção de explicar a uma criança de 6 anos. Algumas sim. Lucy deu um passo mais perto, com cuidado para não tocar. "Qual é a tua preferida?" Roman considerou a pergunta mais tempo do que merecia. "Aquela", disse ele, apontando para uma pequena bússola preta perto do seu antebraço esquerdo. Lucy estudou-a. "Por que te perdes?" Um dos seguranças virou o rosto. A boca de Roman apertou-se, mas desta vez não de irritação. "Porque prefiro não me perder." Lucy aceitou essa resposta imediatamente e mudou para o próximo assunto. "Por que é que usa sempre camisas brancas?" Roman fixou-a. "Como sabes que eu uso sempre camisas brancas?" Lucy encolheu os ombros. "Pareces alguém que usa sempre a mesma coisa." Nora riu-se do outro lado da bancada antes que pudesse parar. Roman virou-se para ela e ela baixou os olhos para o couro à sua frente, embora o sorriso permanecesse. Lucy continuou sem sentir qualquer perigo. "Tens outras cores?" perguntou ela. "Sim. Usa-las." Roman fez uma pausa. "Raramente?" Lucy assentiu gravemente como se estivesse a conduzir uma entrevista importante. "Talvez como branco." Roman quase a corrigiu. Depois decidiu não o fazer. A coisa estranha não era que Lucy continuasse a fazer perguntas. A coisa estranha era que Roman continuava a respondê-las. Na sua organização, homens seniores muitas vezes ensaiavam antes de lhe falar. Executivos preparavam cuidadosamente relatórios. Capitães escolhiam as suas palavras, e seguranças aprendiam quando o silêncio era mais seguro do que a conversa. Lucy perguntou sobre tatuagens, camisas, se ele gostava de café, se ele alguma vez construíra um barco sozinho, e se a sua casa tinha janelas suficientes. Ela não se importava se uma pergunta parecesse tola. Nora ocasionalmente dizia-lhe para não o incomodar, mas Roman
Nunca lhe pediu para parar. Com cada resposta, a distância dura que ele carregava consigo parecia afrouxar uma quantidade demasiado pequena para alguém nomear, mas grande o suficiente para ele sentir. Quando a chuva finalmente começou a abrandar, Roman passara várias horas na pequena oficina sem perceber quão rapidamente passaram. A pasta tinha sido reparada há muito tempo. No entanto, permaneceu intocada ao seu lado enquanto Nora concluía mais uma encomenda, verificava o horário do dia seguinte, limpava as suas ferramentas e lembrava Lucy de guardar o seu caderno de exercícios. Roman olhou mais uma vez para as prateleiras etiquetadas, o livro de registros equilibrado, as reparações concluídas arrumadas e a mulher no centro de tudo. Entrara esperando um artesão simples numa pequena oficina de bairro e encontrou alguém a gerir o local com mais disciplina do que muitos executivos nas suas próprias empresas. Mais perturbador do que isso foi a percepção de que o quarto já não parecia um lugar onde ele estava à espera que o mau tempo acabasse. Nora fora trabalhar sem o temer e Lucy falara com ele sem medir cada palavra. Pela primeira vez em muito tempo, Roman passara uma noite inteira com pessoas que o tratavam naturalmente. Olhou para a janela riscada pela chuva, depois de volta para Nora e Lucy, e compreendeu que esta pequena oficina ordinária parecia mais quente do que a maioria dos quartos na sua casa enorme. A chuva afunilou-se num chuvisco constante quando o sino por cima da porta da oficina tocou novamente. Nora estava a terminar a borda de uma mala de viagem reparada quando um homem alto, num sobretudo caro de cor carvão, entrou e sacudiu a água de um guarda-chuva preto com irritação visível. Tinha quase 60 anos, magro em vez de musculoso, com cabelo prateado cuidadosamente penteado para trás, uma barba grisalha aparada e o aspecto polido de alguém habituado a ser reconhecido pela equipa do hotel e pelos gerentes de restaurante antes de ter de se apresentar. O seu nome era Harold Wexler, um rico investidor imobiliário que possuía vários edifícios comerciais perto do centro de Seattle e tratava o dinheiro menos como uma ferramenta do que como prova de patente. Anos de pessoas a acomodá-lo tinham moldado a sua maneira em algo suave na superfície e condescendente por baixo. Olhou primeiro para Nora, depois para as prateleiras, depois para Roman, de pé perto da bancada de trabalho traseira, embora não o parecesse reconhecer imediatamente. "A minha mala", disse Harold, tirando um par de luvas de couro, um dedo de cada vez. "Disseste que estaria pronta hoje." Nora limpou as mãos na lateral do avental e trouxe a mala para a frente. Era uma grande mala de viagem vintage, feita de pele de bezerro castanha escura. Cara, mas mal cuidada quando Harold a trouxera pela primeira vez. Um canto estava esmagado. A pega quase se soltara, e o forro separara-se num dos lados. Nora reforçara a estrutura interna, reconstruíra o canto, substituíra a costura danificada, condicionara o couro e restaurara a pega sem alterar o caráter original da peça. Colocou-a cuidadosamente no balcão e abriu-a para que Harold pudesse inspecionar o interior. A estrutura está estável novamente. A pega foi reforçada por baixo e substituí apenas as partes do forro que estavam demasiado danificadas para serem salvas, explicou ela. Harold passou os dedos pelo canto reparado e testou a pega 2 vezes. Até Roman, observando a vários metros de distância, podia ver o momento em que a satisfação atravessou o rosto do homem. O conserto era excelente. Harold fechou a mala. Depois olhou para a fatura ao lado dela. A sua expressão mudou imediatamente. $480, disse ele, como se Nora tivesse escrito um insulto pessoal em vez de um preço. Nora assentiu. Isso inclui a reparação estrutural, novo suporte interno, costura à mão, trabalho de forro e condicionamento. Harold deu uma risada curta e empurrou a fatura de volta para ela com um dedo. Dou-te 200. Nora não reagiu. A estimativa acordada era de 480. Harold apoiou um cotovelo contra o balcão. Uma estimativa não é um contrato. Nora olhou para ele por um momento, depois virou calmamente a papelada e apontou para a assinatura embaixo. Esta sim. A boca de Harold apertou-se. Assinara a estimativa 3 dias antes, sem a ler cuidadosamente,
porque assumira que uma pequena oficina de bairro ficaria grata pelo seu negócio. Agora, confrontado com a sua própria assinatura, mudou de tática. "Vamos lá", disse ele, baixando a voz para o tom paternalista de um homem que fingia generosidade. "Substituíste algumas costuras e lustraste couro velho. 200 é mais do que justo." Roman permaneceu completamente imóvel atrás de Nora. Um dos seus seguranças já reconhecera Harold e moveu-se ligeiramente, talvez esperando que Roman interviesse. Roman não o fez. A noite anterior já lhe mostrara que Nora era competente, disciplinada e incapaz de exibir fraqueza para ninguém. O que ele ainda não sabia era como ela se comportava quando a pressão era social em vez de prática. Harold não era perigoso, não carregava uma arma, não levantava a voz, nem fazia uma ameaça explícita. Homens como ele trabalhavam de forma diferente. Confiavam no embaraço, no status e na suposição de que a outra pessoa precisava do dinheiro mais do que dignidade. Roman conhecia bem esse método. Vira homens de negócios poderosos usá-lo em negociações durante décadas. Um insulto silencioso, uma risada no momento certo, uma sugestão de que alguém devia ser grato por receber menos do que lhe era devido. Roman podia ter encerrado a conversa com uma única frase. Em vez disso, cruzou os braços e esperou. Harold olhou Nora de cima a baixo, e o leve desprezo na sua expressão tornou-se mais óbvio. "Sabes, eu estava a ser educado", disse ele. "Mas sejamos realistas. Alguém como tu a cobrar taxas de especialista por trabalho manual é um pouco ambicioso." O rosto de Nora não mudou, mas a sala pareceu ficar mais silenciosa. Harold continuou porque confundira silêncio com uma ameaça. As pessoas pagam por artesanato, reputação, pedigree, não apenas porque alguém tem uma agulha e uma bancada. Então sorriu da sua própria inteligência. "Uma mulher como tu pensa mesmo que pode cobrar por habilidade." Roman sentiu algo frio a passar por ele. O seu primeiro instinto foi imediato e familiar. Homens tinham sido removidos de reuniões por menos. Contratos tinham desaparecido porque alguém desrespeitara um funcionário à sua frente. No entanto, parou antes de se mover. Nora não olhara para ele. Não pedira ajuda. Mais importante, não havia medo no seu rosto. Os seus olhos castanhos tinham se tornado mais firmes, não menores. Roman compreendeu então que intervir demasiado cedo não protegeria a sua dignidade. Substituiria a sua autoridade pela dele. Queria ver o que ela escolhia fazer com um homem que acreditava que o dinheiro lhe dava permissão para definir o seu valor. Nora alcançou o balcão e puxou a mala de volta para si. Depois abriu a gaveta, removeu os $200 de depósito que Harold pagara quando deixara a mala e colocou o dinheiro ordenadamente no balcão entre eles. Harold franziu o sobrolho. "O que estás a fazer?" Nora fechou a gaveta. "A devolver o teu depósito." Ela pousou as duas mãos na mala. "Se não respeitas o meu trabalho, então não tens de pagar por ele." Harold olhou para ela. "Tudo bem, então dá-me a mala." Nora assentiu uma vez. "Posso fazer isso." Alcançou uma pequena ferramenta de costura ao lado da bancada. "Mas vou devolvê-la na condição em que a trouxeste." Isso significa remover o suporte de substituição, abrir o canto reparado, retirar a nova costura e soltar a pega reforçada. "Não te cobro mão de obra por reverter o meu trabalho." Pela primeira vez desde que entrara na oficina, Harold pareceu genuinamente incerto. "Estás a brincar?" Nora abanou a cabeça. "Não." A sua voz permaneceu calma. "Tens a liberdade de decidir que o meu trabalho não vale $480, mas não tens a liberdade de ficar com o resultado desse trabalho enquanto decides que ele não tem valor." Harold olhou para a mala, depois para o dinheiro no balcão. Nora continuou antes que ele pudesse interromper. "Dei-te o preço antes de começar. Aprovastes-o. Concluí exatamente o que concordamos. Se mudaste de ideias, vou respeitar isso, mas não te vou deixar decidir depois que o meu tempo vale menos por causa do que pareço." As palavras não foram altas, e isso fez com que atingissem mais forte. Não havia raiva trêmula na sua voz, nenhuma necessidade de o humilhar em troca. Falou como alguém a declarar os termos da realidade. O rosto de Harold enrugou-se ligeiramente. Olhou à volta da oficina como se procurasse um aliado
e finalmente notou Roman mais cuidadosamente. O reconhecimento apareceu em etapas. Primeiro, seu olhar fixou-se nas tatuagens visíveis sob as mangas brancas arregaçadas. Depois nos dois seguranças perto da porta. Depois no rosto de Roman. A postura de Harold mudou quase imperceptivelmente. "Senhor Castellano", disse ele. Roman não lhe deu nenhuma saudação. Harold engoliu e olhou de volta para Nora. Por um breve segundo, Nora viu o cálculo nos seus olhos. Agora ele estava a tentar determinar se a presença de Roman mudara o equilíbrio da conversa. Roman deliberadamente não disse nada. Queria que Harold entendesse que o que quer que acontecesse a seguir seria entre ele e Nora. Harold pigarreou. "Talvez eu tenha formulado mal." Nora esperou. Ele olhou para a mala novamente, talvez finalmente vendo não simplesmente um objeto que queria possuir, mas horas de trabalho qualificado que ele tentara reduzir a uma barganha. "A reparação é boa", disse ele. Nora não se moveu. Harold expirou. "Muito boa." Ainda assim, ela esperou. Levou mais um momento desconfortável antes que ele olhasse diretamente para ela. E o que eu disse foi desrespeitoso. A expressão de Nora suavizou-se apenas ligeiramente. "Sim, foi." Harold assentiu, o seu orgulho claramente a lutar contra cada palavra. "Peço desculpa." Ele meteu a mão no casaco, tirou a carteira e contou o saldo restante. 480 como combinado. Nora aceitou o pagamento, devolveu o seu depósito original à gaveta como parte do total e entregou-lhe um recibo. Não houve sorriso vitorioso, nem lição, nem tentativa de prolongar a sua humilhação. "Obrigada", disse ela. "O couro deve ser novamente condicionado em cerca de 6 meses. Mantenha-o longe do calor direto." Harold saiu com a mala mais cuidadosamente segurada do que quando entrara. O sino por cima da porta deu um pequeno toque metálico, e o chuvisco engoliu-o quase imediatamente. Nora voltou à bancada como se a troca não tivesse sido mais significativa do que substituir um fecho. Recolheu as ferramentas de costura não utilizadas, dobrou o pano que colocara debaixo da mala e verificou a próxima etiqueta de reparação. Roman permaneceu onde estava, observando-a com uma expressão diferente agora. Passara a vida adulta rodeado de pessoas que falavam incessantemente de orgulho, lealdade, respeito e força. No entanto, muitos deles desistiam de todos os 4 no momento em que dinheiro suficiente aparecia na mesa. Nora fora oferecida a barganha mais fácil do mundo. Aceitar o insulto, manter o cliente, receber menos dinheiro e evitar o conflito. Ela recusara sem gritar e sem precisar que ninguém a salvasse. Roman, inicialmente, notara Nora porque ela reparara uma pasta melhor do que as pessoas que a fizeram. Ficara porque ela dirigia a sua pequena oficina com a disciplina de uma empresa séria. Mas agora ele compreendia a qualidade que mais importava. Nora não era impressionante porque era uma mulher que precisava de proteção e, de alguma forma, permanecia forte apesar disso. Era impressionante porque sabia exatamente onde a sua dignidade terminava e o dinheiro de outra pessoa começava. Ela podia perder um cliente, perder um pagamento, até desfazer horas do seu próprio trabalho, antes de permitir que outra pessoa comprasse o seu autorrespeito com desconto. Roman olhou para suas mãos, a trabalhar firmemente em outra peça de couro, e sentiu algo mais profundo do que curiosidade instalar-se. Era respeito, e Roman Castellano não o dava facilmente. A oficina voltou a ficar silenciosa, depois de Harold Wexler sair, e por vários momentos, os únicos sons foram a chuva suave nas janelas e o leve raspar de Nora a arrumar as suas ferramentas. Roman permaneceu perto da bancada, pensando no que acabara de testemunhar. No seu mundo, o dinheiro geralmente encurtava as conversas. Suficiente dele podia fazer as reclamações desaparecerem, transformar inimigos em aliados temporários, comprar lealdade de pessoas que outrora juraram que nunca seriam compradas, e persuadir homens poderosos a esquecer princípios que defenderam no dia anterior. Roman passara décadas a aprender exatamente o que as diferentes pessoas queriam e quanto custaria obter a sua cooperação. Esse instinto tornara-se tão profundamente enraizado nele que a generosidade em si muitas vezes tomava a forma de dinheiro. Quando um empregado enfrentava dificuldades firmemente, Roman pagava a conta. Quando alguém provava lealdade,
aumentavam o salário ou entregavam um bônus. Quando ele queria expressar gratidão sem expor nada pessoal, escrevia um número grande o suficiente para que as palavras se tornassem desnecessárias. Nora Hayes, no entanto, acabara de lhe mostrar que havia transações que ela se recusava a fazer, e a realização permaneceu com ele enquanto ele olhava para a pasta reparada, repousando no balcão. Nora terminou de limpar o espaço onde a mala de Harold estivera e voltou à pasta de Roman para uma inspeção final. Passou o polegar pela costura reparada, testou a pega, verificou o reforço por baixo do couro e lustrou uma marca fraca perto do fecho. "Está pronta", disse ela. Roman aproximou-se. O conserto era quase invisível agora. Se ele não soubesse exatamente onde o couro tinha rasgado, teria dificuldade em identificar a secção danificada. Nora abriu a pasta e mostrou-lhe o reforço que colocara por baixo da costura, para que a mesma fraqueza não voltasse sob uso normal. "Não sobrecarregues este lado por alguns dias", explicou ela. "A costura é forte, mas a alavancagem precisa de tempo para se assentar em torno da reparação." Roman ouviu com atenção incomum. Estava acostumado a pessoas a explicarem coisas para ele, enquanto observavam a sua cara à procura de aprovação. Mas os olhos de Nora ficavam maioritariamente no trabalho. Para ela, a coisa importante não era se Roman Castellano estava impressionado. Era se a pasta saía da sua oficina devidamente reparada. Roman esticou a mão para dentro do casaco e retirou um envelope grosso cor de creme. Preparara-o mais cedo, enquanto Nora estava ocupada com outra reparação, usando dinheiro que um dos seus seguranças mantinha disponível para despesas inesperadas. $50,000 era uma quantia extraordinária numa pequena oficina de couro, mas para Roman não era imprudente. Gastara mais do que isso a substituir móveis num escritório após uma renovação de que não gostara. Mais importante, o dinheiro não era realmente para a pasta. Era pelas horas que passara a observar Nora a trabalhar, pelos pensos cuidadosamente enrolados nas suas mãos rachadas, pelo café que ela servira sem cerimônia, e talvez até pela estranha paz de estar sentado num quarto onde ninguém parecia interessado no que o seu nome podia comprar. Roman colocou o envelope ao lado da pasta reparada. "Pelo teu trabalho", disse ele. Nora olhou para o envelope, depois para ele. Algo na sua espessura imediatamente a deixou desconfiada. Limpou as mãos, abriu-o e congelou por menos de um segundo ao ver as pilhas de notas de $100 lá dentro. Nora não as contou. Não precisava. Fechou o envelope e empurrou-o diretamente de volta pelo balcão. Roman olhou para baixo para ele, depois para ela. "Não é suficiente?" perguntou ele. Não havia sarcasmo na sua voz. Na experiência de Roman, recusar um envelope muitas vezes significava que alguém esperava um maior e ele estava genuinamente preparado para aumentar a quantia, se era isso que Nora queria dizer. Ela olhou para ele por um momento antes de perceber que ele estava a falar a sério. Então abanou a cabeça. "A reparação da pasta custa $210. Ela tocou na borda da pasta com um dedo. "Limpar e engessar as tuas mãos custa 40. Um leve vestígio de diversão apareceu nos seus olhos. "Isso faz $250. Roman olhou novamente para o envelope. "Há $50.000 aí dentro. Eu reparei. E estás a devolvê-lo porque a tua conta é de 250. Nora cruzou os braços sobre a frente do seu avental de couro. "É assim que as contas funcionam. Uma pessoa repara algo, outra paga pelo trabalho." Um dos seguranças de Roman de repente ficou fascinado pela chuva lá fora. Roman ignorou-o. "Podias usá-los", disse ele. Não era um insulto, apenas uma observação. A oficina era claramente mantida com cuidado, mas ainda era pequena. Algumas das prateleiras eram antigas. A bancada de trabalho carregava décadas de cortes e marcas de martelo, e um canto do teto mostrava evidências de uma fuga que fora reparada em vez de substituída. Roman também notara Nora a comparar preços de fornecedores mais cedo, e a contabilizar cuidadosamente cada despesa de material. $50,000 poderiam comprar equipamento novo, substituir as prateleiras, melhorar o apartamento de cima, ou simplesmente criar espaço de manobra para uma mulher que dirige um negócio enquanto cria uma criança. Nora seguiu o seu olhar pela oficina e compreendeu o que ele queria dizer. "Claro que podia usá-los", disse ela.
A maioria das pessoas podia usar 50 mil dólares. Ela colocou a palma da mão sobre o envelope e deslizou-o mais uma polegada na sua direção. Isso não os torna meus. Roman estudou o seu rosto. E se eu quiser ajudar? A expressão de Nora suavizou-se. Ela já não falava com o homem intimidante que entrara durante a tempestade, nem mesmo com o empresário rico cuja empresa se estendia pela orla marítima de Seattle. Por um momento, ela pareceu estar a falar simplesmente com um homem que aprendera a resolver demasiados problemas com a sua carteira. Se precisar de ajuda, eu digo, respondeu ela. Os olhos de Roman permaneceram nos dela. Nora sorriu gentilmente e acrescentou: mas hoje estou apenas a fazer o meu trabalho. A frase era simples, mas abalou algo dentro dele. Ela não estava a rejeitar a bondade. Estava a traçar uma linha entre a bondade e o pagamento, entre a gratidão e a caridade. Roman percebeu que aceitar 50 mil dólares teria mudado o que acontecera na oficina. A pasta reparada, o café, os pensos, a conversa com Lucy, tudo isso se tornaria de repente algo que ele comprara a um preço que só ele podia pagar. Nora recusou-se a deixar que isso acontecesse. Durante anos, as pessoas aceitaram a generosidade de Roman com uma gratidão que, por vezes, parecia suspeitamente próxima da obediência. Alguns ficavam nervosos quando ele pagava demasiado, porque se perguntavam que favor seria eventualmente exigido em troca. Outros tornavam-se ansiosos, oferecendo subitamente serviços que ele nunca pedira. Mesmo as pessoas que genuinamente se importavam com ele tendiam a tratar a sua riqueza como inseparável do homem. Roman deixara de notar quão exaustivo isso era. Esquecera o que era alguém olhar para ele e ver um cliente com uma pasta rasgada e mãos feridas, em vez de Roman Castellano, o homem que podia alterar a vida financeira de alguém com uma assinatura. Nora cobrara-lhe a reparação porque ela reparara algo. Cobrara-lhe 40 dólares pelos pensos porque usara suprimentos e tempo. Nada mais era devido e nada mais era esperado. Pela primeira vez, a fronteira era limpa. Roman pegou no envelope e voltou a colocá-lo dentro do casaco. Depois, tirou a carteira. Nora observou em silêncio enquanto ele contava notas de 200 dólares seguidas por uma de 50 e colocava exatamente 250 dólares no balcão de madeira. 210 dólares pela pasta, disse ele. Nora assentiu. Roman tocou no penso à volta da sua mão com o polegar. 40 por me mandarem sentar. A boca de Nora curvou-se num sorriso. A ordem foi grátis. Por um segundo, Roman simplesmente olhou para ela. Então o mais leve divertimento atingiu os seus olhos. Nora pegou no pagamento, registrou o montante no seu livro de registros, imprimiu um recibo e colocou-o ao lado da pasta com o mesmo cuidado que faria para qualquer outro cliente. Roman pegou em ambos. Um dos seguranças moveu-se para a porta, mas Roman permaneceu imóvel por mais um momento. Olhou para Nora atrás do balcão de madeira gasto, para as prateleiras organizadas para além dela, e para o envelope agora repousando novamente dentro do seu casaco. 50 mil dólares não tinham conseguido comprar nada naquele quarto, e estranhamente, Roman não se sentiu rejeitado. Sentiu-se mais leve. Não havia dívida pendente entre eles, nenhuma obrigação oculta, nenhuma incerteza sobre se a bondade de Nora fora motivada pelo tamanho da sua conta bancária. Ela reparara a sua propriedade, tratara as suas mãos, cobrara um preço justo e aceitara exatamente o que ganhara. Nada nele exigira tratamento especial, nada nela estava à venda. Roman passara anos a acreditar que ser poderoso significava ter sempre a capacidade de dar mais do que qualquer outra pessoa. De pé na pequena oficina de couro de Nora Hayes, descobriu quão pacífico podia ser quando ninguém queria mais nada dele. Pela primeira vez em muitos anos, Roman Castellano afastou-se de uma transação sentindo não poderoso, temido ou endividado, mas comum. Era simplesmente um cliente que pagara 250 dólares por trabalho honesto. E para sua surpresa, ser tratado como um homem comum parecia melhor do que ser tratado como um rei. Uma semana passou antes que Roman Castellano regressasse à pequena oficina de couro perto da orla marítima de Seattle. Não tinha havido tempestade naquela tarde
Nem ruas inundadas, nem carga danificada que exigisse a sua atenção pessoal, e nenhuma razão prática para o sedã preto se desviar da rota para a sua sede. A pasta reparada repousava ao lado de Roman no banco de trás, a sua costura reforçada perfeitamente intacta. Inspecionara-a naquela manhã, depois novamente depois do almoço, procurando quase absurdamente qualquer fio solto ou fraqueza que pudesse justificar outra visita. Não havia nenhuma. O trabalho de Nora aguentara exatamente como ela prometera. Roman poderia ter enviado um dos seus assistentes se quisesse genuinamente que a costura fosse examinada, mas não o fizera. Em vez disso, pouco depois das 16 horas, fechara uma pasta a meio de uma revisão de relatórios portuários, pegara na pasta ele próprio e disse ao seu motorista para o levar para o outro lado da cidade. Não ofereceu nenhuma explicação, e os homens que trabalhavam para ele tinham experiência suficiente para saber que não deviam pedir uma. O sino por cima da porta de Nora deu o seu familiar toque metálico quando Roman entrou. A oficina parecia quase exatamente como ele se lembrava, mas a familiaridade atingiu-o com força surpreendente. A luz quente caía sobre a bancada de madeira riscada. Rolos de couro estavam alinhados nas prateleiras, e o cheiro de café misturava-se com cera de abelha, cedro e couro recém-cortado. Nora estava sob uma lâmpada pendente, com o cabelo castanho frouxamente preso, a usar o mesmo avental de couro prático sobre uma blusa verde escura. As suas bochechas claras tinham um leve rubor de trabalho, e um lápis fora enfiado atrás de uma orelha, enquanto ela media uma tira de couro contra uma mala de viagem antiga. Ela olhou para cima, ao som do sino, reconheceu Roman e parou o que estava a fazer. O seu olhar passou do seu rosto para a pasta na sua mão. Então uma sobrancelha ergueu-se. "O que se partiu desta vez?" perguntou ela. Roman colocou a pasta no balcão com mais seriedade do que a situação merecia. Nora limpou as mãos e virou-a para si. Verificou primeiro a pega, depois o fecho, depois os cantos. Nada estava errado. Abriu a pasta e examinou o interior reforçado. Ainda nada. Finalmente, passou um dedo pela linha de costura que reparara na semana anterior e olhou de volta para Roman. "Bem?" perguntou ela. Roman olhou para a pasta como se a resposta pudesse aparecer de repente algures no couro. "Talvez a costura precise de ser verificada." Nora olhou para baixo novamente. Pressionou a costura, puxou suavemente o couro e inspecionou vários pontos sob a luz de trabalho. "Não precisa." Roman permaneceu em silêncio. Nora estudou a sua expressão por mais um segundo, e a compreensão substituiu lentamente a concentração no seu rosto. "Estás a inventar." Uma risada escapou-lhe antes que pudesse parar. Não foi cruel ou triunfante, meramente quente e espontânea, e Roman encontrou-se dividido entre o embaraço e o divertimento. Poucas pessoas em Seattle o teriam acusado de inventar uma desculpa cara a cara. Menos ainda, teriam rido enquanto o faziam. No entanto, não havia desrespeito na expressão de Nora. Apenas o reconhecimento inconfundível de que o homem mais poderoso da orla marítima da cidade carregara uma pasta perfeitamente saudável pelo quarteirão, porque aparentemente não conseguia pensar numa razão melhor para atravessar a sua porta. Roman olhou para a costura impecável e depois de volta para ela. "Parece possível", disse ele. Nora riu mais alto. Algo em Roman finalmente cedeu. Uma risada baixa subiu do seu peito, enferrujada no início, quase desconhecida até para ele, antes de se tornar genuína o suficiente para que os seus ombros relaxassem. Nora parou por um momento, surpreendida não porque ele tivesse sorrido, mas porque desta vez ele já não estava a tentar escondê-lo. O som trouxe passos rápidos da sala por detrás da oficina. Lucy apareceu com o seu cabelo castanho claro ligeiramente desarrumado de algum projeto que a tivesse ocupado, ambas as mãos escondidas atrás das costas. Ela avistou Roman e o seu rosto iluminou-se imediatamente. "Voltastes", anunciou ela, como se o seu regresso tivesse resolvido uma discussão que mais ninguém sabia existir. Roman virou-se para ela. Durante a semana anterior, ele lembrara-se inesperadamente de várias perguntas de Lucy enquanto estava em reuniões que nada tinham a ver com crianças, ursos, tatuagens ou camisas brancas.
Uma vez, enquanto um executivo apresentava os resultados trimestrais de navegação, Roman olhou para a tatuagem da bússola no seu antebraço e ouviu a sua voz, a perguntar se ele a tinha escolhido porque se perdia. A memória quase o fizera sorrir em frente a uma mesa de conferências inteira. Agora Lucy aproximou-se dele com a solenidade entusiasmada de uma criança a carregar algo importante. "Fiz-te algo", disse ela. Trouxe as mãos para a frente e revelou um pequeno chaveiro em forma de urso. Era feito de 2 peças de couro castanho, costuradas juntas de forma um tanto desigual, com pequenas orelhas arredondadas e 2 pontos escuros para os olhos. Um curto anel de metal fora preso no topo. O artesanato era claramente o trabalho de uma criança de 6 anos, mas as costuras eram seguras o suficiente para mostrar que Nora lhe ensinara cuidadosamente em vez de simplesmente completar o projeto por ela. Roman pegou-o na sua grande mão engessada e estudou-o com a mesma concentração que poderia ter dado a um relógio caro. "É um urso", explicou Lucy desnecessariamente. "Eu sei que é. És tu." Roman ergueu uma sobrancelha. Tinha medo que fosse. Nora cobriu um sorriso com o dorso da mão. Lucy parecia encantada por ele ter entendido. "Porque és grande e parecias zangado antes." Ela considerou-o por mais um segundo. "Agora pareces menos zangado." Roman meteu uma mão no bolso do casaco. Pela primeira vez desde que entrara, um traço de incerteza apareceu nos seus movimentos. Tirou um pequeno barco de madeira, não maior que a palma da sua mão. Era simples, esculpido numa peça de cedro pálido, com um casco estreito, uma cabine elevada minúscula e linhas rasas a marcar janelas ao longo de cada lado. As bordas não eram perfeitamente simétricas, mas tinham sido lixadas lisas. Roman fizera-o ele próprio ao longo de várias noites, algo que não fazia há anos. Muito antes das empresas de logística, salas de reuniões e contratos portuários consumirem a sua vida, ele aprendera carpintaria básica em estaleiros onde artesãos mais velhos, por vezes esculpiam pedaços de sucata durante os intervalos. Depois de Lucy perguntar se ele alguma vez construíra um barco, a pergunta permaneceu com ele. 2 noites depois, Roman encontrara um bloco de cedro numa oficina anexa a um dos seus estaleiros e levara-o para casa. Dissera a si mesmo que a escultura era meramente algo para ocupar as suas mãos. Sabia que não era verdade. Roman estendeu o barquinho para Lucy, os olhos dela arregalaram-se. "Para mim?" perguntou ela. "A não ser que conheças outra criança de 6 anos que interroga pessoas sobre barcos." Lucy agarrou-o cuidadosamente com ambas as mãos e examinou todos os lados. "Fizeste isto?" Roman assentiu. Ela olhou para Nora como se precisasse de confirmação de que adultos como Roman podiam realmente fazer brinquedos. A expressão de Nora suavizou-se ao ver as marcas de escultura irregulares na parte inferior. Pequena evidência de que o objeto não fora comprado. Lucy abraçou o barco contra o peito. Depois olhou para Roman com um sorriso tão largo que um dos seus dentes de leite em falta apareceu. "O urso voltou!" gritou ela. Roman olhou para o pequeno urso de couro ainda na palma da sua mão, depois para Lucy a segurar o barco de madeira. Finalmente, os seus olhos moveram-se para Nora. Ela estava atrás da bancada, com uma mão pousada ao lado de uma mala a meio de fazer, a observá-lo com o sorriso silencioso que parecia dar, sem exigir nada em troca. Em algum lugar perto, café estava a ser feito. Couro e cedro enchiam o ar quente. Lucy já começara a inventar uma história sobre para onde o seu barquinho viajaria, enquanto Nora ocasionalmente corrigia a geografia impossível da viagem. Roman ouviu sem falar. A sua mansão com vista para a água tinha mais quartos do que ele entrava regularmente. Tetos altos o suficiente para fazer as vozes ecoar, móveis caros selecionados por designers e janelas largas o suficiente para emoldurar metade do horizonte de Seattle. Durante 7 anos, ele voltara para aquela casa enorme, acreditando que o vazio era algo que a arquitetura não podia resolver, enquanto ainda se cercava de mais espaço. Agora, de pé dentro de uma oficina pequena o suficiente para sentir o cheiro do café de Nora desde a porta da frente, Roman finalmente compreendeu o que lhe faltava. Não precisava de uma casa maior. Não precisava de mais uma aquisição, mais um trimestre bem-sucedido, ou mais um quarto cheio de coisas caras.
Precisava de um lugar onde a sua chegada importasse por razões que nada tinham a ver com poder. Um lugar onde uma criança pudesse chamá-lo de urso sem medo. Onde uma mulher pudesse mandá-lo sentar, cobrar exatamente o que lhe devia, rir quando ele inventasse uma desculpa terrível e, ainda assim, parecer genuinamente satisfeita quando ele voltasse. Roman fechou suavemente os dedos em volta do pequeno chaveiro de urso. Nora encontrou os seus olhos através da bancada de trabalho, o seu sorriso quente e descomplicado, e as palavras que ele não sabia que esperava há 7 anos para ouvir pareciam viver naturalmente na sua expressão. Estás aqui. E pela primeira vez desde que perdera a sua esposa, Roman compreendeu que um lar não era o lugar onde um homem possuía mais. Era o lugar onde, quando a porta se abria, alguém sorria porque ele voltara. Às vezes, os maiores milagres de Deus não chegam com trovões, sinais ou eventos extraordinários. Às vezes, vêm silenciosamente através de uma porta comum, numa chávena de café, num penso enrolado em mãos feridas, numa risada inocente de criança, ou numa pessoa que escolhe a bondade sem pedir nada em troca. Roman passou 7 anos acreditando que a solidão era simplesmente algo com que ele tinha de viver. No entanto, Deus não curou o seu coração dando-lhe mais dinheiro, poder ou sucesso. Ele colocou Nora e Lucy no seu caminho e lembrou-lhe algo que muitos de nós esquecemos nas nossas vidas ocupadas. Um coração pode começar a curar quando finalmente encontra um lugar onde é bem-vindo. Talvez haja alguém ao teu redor a carregar uma solidão que não consegues ver. Uma palavra amável, um pouco de paciência, ou simplesmente fazer essa pessoa sentir que a sua presença importa, pode tornar-se o pequeno milagre que Deus usa para mudar a sua vida. Se esta história tocou o teu coração, por favor partilha-a com alguém que possa precisar desta mensagem hoje. Diz-nos nos comentários de onde estás a assistir e se acreditas que Deus por vezes envia milagres através de pessoas comuns. Gosta deste vídeo e subscreve o canal para mais histórias sobre bondade, esperança e segundas oportunidades. Que Deus te abençoe a ti e a tua família. Proteja a tua casa e coloque pessoas na tua vida que ficam genuinamente felizes por dizer que estás aqui sempre que atravessas a porta.